Tudo bom? Resolvi hoje contar a minha primeira lembrança de vida, que é uma coisa antiga já se passaram muitos anos, mas é uma lembrança que ficou muito viva na minha cabeça e eu nem sei explicar por que exatamente. A primeira lembrança que eu tenho da vida neste mundo, eu tinha aproximadamente 1 ano e meio de idade. Quando eu nasci, eu morava, junto com a família, claro, numa casa muito legal, uma casa muito bacana, muito grande também, na Avenida Alfonso Bovero, na Pompeia. Essa casa era da minha avó. Eu não tenho maiores informações sobre como ela comprou essa casa, se eram dos parentes dela, dos pais dela, não sei, essa informação eu não tenho. Mas naquele momento, meus pais moravam lá. A minha avó é natural da cidade de Piracicaba e ela morava em Piracicaba. Acredito eu que ela alugasse essa casa e algumas outras aqui em São Paulo e num determinado momento, os meus pais resolveram morar lá. E acho que até uma situação meio passageira, porque neste momento nós estávamos construindo aquela que viria a ser a nossa casa, efetivamente, lá na Vila Madalena. Então, eu nasci nesta casa e com mais ou menos 1 ano e meio de idade, eu tenho essa primeira lembrança. E qual é a minha lembrança forte? Ela é representativa para mim e representativa do resto da minha vida, porque eu me lembro assim, essa lembrança forte é eu de noite, claro que eu não tenho ideia de que horas eram, mas depois fiquei sabendo que era sempre de madrugada, eu de noite no berço, depois de ter sido colocado no berço para dormir, me ajeitado, minha mãe colocou e tal, eu acordei e pulei o berço, né, pequenininho, assim, escalei o berço, tinha aquela lateral de madeira, passei, fui me agarrando, me debruçando, fui para o chão e no chão eu comecei a me arrastar ali e pegar os meus brinquedos e ficar brincando com eles, calado, quieto, mudo, porque eu à noite fazia isso muito. Eu pouco dormia, e é isso que eu disse que marcou a minha vida, porque até hoje eu tenho muita insônia, eu tenho um sono reduzido em geral, e aí quando eu acordo eu quero fazer alguma coisa, eu já quero ter um trabalho, começar a escrever, a produzir textos e outras coisas, né? Registrar ideias, e naquele momento eu pulei do berço para brincar, eu queria brincar. E eu não fazia barulho, eu era muito quieto. Eu fui uma criança que pouco chorou, não era uma criança que ficava chorando o tempo todo, berrando e tal. Então, meus pais não acordavam em geral também à noite para me acudir, porque eu estava quietinho lá, então para eles eu estava dormindo no berço, sossegado e tal. E me lembro depois de um outro momento em que eu fiz a mesma coisa, eu desci do berço, mas aí para mim já talvez não fosse o suficiente os brinquedinhos que eu tinha ali em volta, ali por perto, né? E eu fui fazendo o quê? Eu desci a escada, porque essa casa era uma casa em que tinha uma garagem embaixo, aí subia uma escada, chegava num patamar onde ficava um terraço na frente, depois a sala, cozinha, tal, quintalzinho, e subia uma escada e ia para o andar de cima, onde ficavam os quartos e o banheiro. E eu resolvi descer aquela escada. Fui da base do vai me arrastando e fui até a parte de baixo, onde ficava a sala, a cozinha e tal. E fiquei passeando por ali, talvez tentando descobrir o espaço. Aí já não sei exatamente o que eu fazia, mas eu sei que eu fiquei circulando por aquele pedaço todo, até que nesse dia a minha mãe acordou com barulho, deve ter feito algum tipo de barulho e ficou absolutamente indignada, né? Abestalhada, me vendo lá, um bebê de 1 ano e meio de idade, passeando pela casa e na caladinha da noite, sossegado.
Então aí foi as primeiras coisas que me marcaram e que são lembranças que eu ainda tenho bastante vivas na minha cabeça, né? E depois, enfim, vão surgindo outras cenas na cabeça que também foram ficando marcantes. Mas como em toda história tem sempre um aprendizado, né? Uma das coisas que eu aprendi é que se você quiser fazer as coisas, é melhor fazê-las de uma maneira sossegada, calma, sem fazer muito alarde, muito barulho, porque quando você chama muito a atenção, as pessoas acabam te cercando, acabam te impedindo. Por exemplo, se minha mãe e meu pai tivessem visto que eu fazia isso logo de cara, certamente eles iam me amarrar no berço, né? Modo de dizer, claro, mas eles ficariam muito preocupados, colocariam uma grade mais alta e aí eu teria que ficar a noite toda lá trancado. E era gostoso sair do berço, eu me lembro disso, eu tinha um prazer muito grande em fazer essas caminhadas noturnas. Então, quando você realmente se decidir a fazer alguma coisa, faça, sem grandes alardes, né? Só divulgue depois, se for o caso, se for necessário. E aí a vida vai seguindo, tá bom? Beijo no coração, Lakota!